Pessoal, vamos lá, nós estamos iniciando agora mais uma aula de inglês. Essa aula é para as turmas de primeiro ano. O assunto de vocês é um assunto muito simples, muito rápido, que vai ser a aula. Na semana passada nós tivemos aula a respeito dos dias da semana, Days of the Week. E hoje nós vamos falar a respeito dos meses do ano, Months of the Year, que são meses do ano. A palavra mês é month, months, meses. E year é a palavra ano. Então, months of the year seria meses do ano. Aí aqui no outro slide nós temos novamente o mesmo título, né? Meses do ano. E nós temos os meses todos na mesma sequência, né? Tudo em sequenciazinha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, porque isso não muda, né? Todos os povos que adotam esse calendário, ele não muda, a sequência é essa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, do jeito que é para nós, certo? E aí nós vamos fazer assim, eu falo e depois vocês tentem reproduzir também, que é para a gente também pegar a pronúncia, certo? Primeiro mês, janeiro, January, February, March, April, May, que é o mês que nós estamos, maio, June, July, August, September, October, November, December. De novo, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Beleza? Aí aqui, pessoal, tem uma situação. A gente pode usar in antes dos meses ou usar on, certo? Eu vou usar in quando eu falar o mês e o dia do mês. Eu vou usar on, certo? Eu vou usar in quando eu falar apenas o mês, em junho, em julho, em agosto, certo? Agora, quando eu disser assim, no dia 23 de maio, aí eu vou usar on, certo? Quando tiver o dia e o mês, aí eu uso on, certo? Que nem é o caso dessa resposta bem aqui. Ó, perguntaram assim, when is your birthday? Quem é que sabe como que é essa pergunta? Qual é a tradução dessa pergunta? Quando é seu birthday? Quando que é seu aniversário? Olha só, it's on June 12th. O que a pessoa respondeu aqui? É em 12 de junho. Professora, por que esse 12 está com T e o H? Sabe por quê? Porque os números referente aos dias dos meses, certo? 12, 13, 14, 15 de junho, 20 de junho, 20 de julho, eles são dados em língua inglesa em números ordinais. Seria assim, ó, 12º dia de junho, certo? É por isso que tem o TH, porque o TH é que marca os números ordinais em língua inglesa, certo? Não é 12, é 12º, e o 12º é dado pela presença do TH. Eu prometo a vocês fazer uma aula só com os números ordinais, que são diferentes dos números cardinais, certo? Mas assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que os números referentes a dias, né? Eles são dados em números ordinais e não em números cardinais, como é o nosso, né? Não é 12, é 12º, certo? E aí, quando a gente vai dar o mês e o dia do mês, a gente usa antes a preposição on. Quando a gente vai dar só o mês, quando é seu aniversário? It's in June. É em junho. Eu não falei o dia, então nesse caso eu uso in, certo? Tanto in, o on quanto in quer dizer em. Porém, eu irei usar on quando eu falar o mês e o dia. Eu vou usar in quando eu falar só o mês,
certo? Quando que vai ser... Quando que nós vamos retornar às aulas? Só Jesus sabe, né? Mas vamos supor que seja em junho. It's in June. It's in June. Agora, se eu quiser dizer no dia 1º de junho, aí eu não vou usar o in. Pessoal, eu não tô dizendo que nós vamos voltar no dia 1º de junho. É só uma suposição, é só um exemplo. Não sei. Não sei. A data foi prorrogada novamente, então eu não sei quando que nós voltaremos. Ok, mas se fosse dia 1º de junho, só uma suposição, seria It's on June 1st. June 1st quer dizer dia 1º de junho, porque primeiro em inglês é first, certo? E aí, outro detalhe, na nossa língua a gente coloca primeiro o número, né? 1º de junho, em inglês, primeiro é o mês e depois o dia. Olha só no outro slide, mas datas em inglês, como que elas são dadas? Olha só, na nossa língua a gente diz, hoje são 23, se eu não me engano, 23 de maio, né? 23 de maio, 23 de 5 de 2020. O dia 23, o mês depois, né? Mês 5, maio, e no final o ano. Na língua inglesa há uma certa inversão em relação a isso. Primeiro é colocado o ano, depois é colocado o mês e por último o dia. É invertido. Você começa pelo mês, pelo ano, depois o mês e depois o dia, né? Então, que data é essa daqui? 2 de 4 abril, né? 4 de 1999. É desse jeito, a sequência é essa, né? Então, aqui, ó, I was born on, usando on. Eu nasci em. Foi usado on e não in. Por quê? Porque aqui não veio só o mês, aqui a resposta veio completa, veio o dia, veio o mês e veio mais o ano, certo? Então, toda vez que eu for falar, dar uma informação, dar uma resposta completa em relação à data, quando eu não for falar só do mês, eu uso o on, né? Quando é seu aniversário? Se você for dizer em setembro, em setembro, então é in September. Agora, se você for dizer o dia, é dia 2 de setembro, aí você vai usar o on, certo? Se você for botar o ano também, aí você vai usar o on, certo? O in serve só para quando a gente for falar só do mês, certo? Se tiver mais informação além do mês, eu já vou usar o on. Então, eu acho que a nossa aula... Aí tem uma atividadezinha aqui muito simples, né? 2 perguntinhas só. When is your birthday? Alguém lembra dessa pergunta? Alguém reconhece ela da aula? Quando é seu aniversário? Quando é seu aniversário? E aí você vai lá responder lá no seu caderno, né? Se você for colocar só o mês, se você for colocar o dia, on, certo? O dia e o mês, on. What's your favorite month? Why? Qual é o seu mês favorite? O seu mês preferido? Qual é seu mês preferido? Por quê? Então, nós terminamos aqui. Obrigada. Nos falamos na próxima aula, ok? Bye, bye. See you.